Senhoras e senhores convidados e participantes, muito bom dia. Vamos dar início à conferência sobre os contratos de serviço público de passageiros de primeira geração, balanço e futuro. Para as boas-vindas, tem a palavra a Senhora Presidente do Conselho de Administração da Autoridade da Mobilidade e dos Transportes, Ana Paula Vitorino. Muito bom dia a todas e a todos. Esta pianga está feita para pessoas um bocadinho mais baixinhas do que eu, mas pronto, eu tentarei ler o que está aqui. Senhor Presidente da Câmara Municipal do Barreiro, Senhor, não está cá, o Senhor Presidente da Assembleia Municipal do Barreiro, Senhor Presidente da Antrope, senhoras e senhores deputados à Assembleia da República, senhoras e senhores presidentes de municípios e restantes autarcas, dos nossos municípios, muitos do continente, mas também temos aqui a presença do Senhor Presidente da Câmara Municipal do Funchal, que agradeço-lhe o esforço para estar aqui presente. A deslocação, apesar de tudo, é um bocadinho maior do que para a maior parte de nós. Senhora representante do Governo Regional da Madeira, senhores representantes dos operadores das entidades públicas e privadas, minhas senhoras e meus senhores. Estamos aqui em mais um evento do ciclo de conferências da AMT, em que temos vindo a realizar cerca de 3 conferências por ano. Este ano provavelmente serão menos um bocadinho, mas a próxima será, em princípio, no Funchal, em setembro. Mas dou-vos as boas-vindas a todos e os nossos agradecimentos pela presença e, desta vez, iremos refletir, fazer o balanço e os desafios futuros da contratualização do Serviço Público de Transporte de Passageiros. Gostaria de fazer um agradecimento muito especial à Câmara Municipal do Barreiro, na pessoa do Sr. Presidente, e à Antrope, a Associação Nacional de Transporte de Passageiros, igualmente na pessoa do Sr. Presidente, por serem co-organizadores desta conferência, juntamente com a AMT, a Autoridade da Mobilidade e dos Transportes. Minhas senhoras e meus senhores, a Lei nº 52 de 2015, que aprova o regime jurídico do Serviço Público de Transporte de Passageiros, é um marco no ecossistema dos transportes públicos de passageiros. Eliminou legislação antiga e desfasada da realidade, nomeadamente o famoso RTA de 1948, atribuiu aos municípios, áreas metropolitanas e comunidades intermunicipais competências de autoridades de transporte de nível local e responsabilidades fundamentais no planeamento, na organização e na contratualização do sistema e serviços de transportes de passageiros, incorporou as exigências europeias quanto à contratualização dos serviços públicos constantes do Regulamento 1370 de 2007 e que entrou em vigor em 2009, tornou obrigatória a celebração de contratos de serviço público e o cálculo rigoroso de compensações, tornou incontornável a necessidade de maximizar os recursos públicos, mas também tornar a operação sustentável e oferecer os melhores serviços à população, generalizou a regra da concorrência no mercado pelas melhores ofertas de serviços em função do serviço público pretendido. A Lei 52 estabeleceu um novo paradigma para o setor e implicou uma reforma que, na prática, apenas começou a ser implementada ao longo dos últimos anos. Efetivamente, os passos decisivos e que enraizaram esta visão descentralizada foram programas como o PART, Programa de Apoio às Reduções Tarifárias nos Transportes Públicos, e o PORTRANS, Apoio ao Transporte Flexível e medidas de reforço da oferta. Agora, conforme o Orçamento de Estado, para este ano,
foram substituídos pelo programa Incentiva TP+, com um reforço financeiro substancial, totalizando 360 milhões de euros. A criação de instrumentos regulares de financiamento dos transportes públicos, sobretudo às reduções tarifárias, foi o que definitivamente alterou o paradigma e deu ferramentas às autoridades locais. Também foi esta aposta que permitiu manter serviços essenciais durante o período especialmente difícil da pandemia de Covid-19. Para a consolidação deste novo modelo, veio a contribuir a AMT, criada em 2014 e com início de funções em 2016, enquanto regulador independente do ecossistema da mobilidade e dos transportes. A implementação das novas regras de contratação tem representado um grande esforço de capacitação da administração local e regional e da adaptação de operadores. Mas a boa notícia é mesmo com dificuldades muito relevantes, todos têm demonstrado estar à altura dos desafios. É certo que se verificaram atrasos devido à conjugação de efeitos externos adversos, como a pandemia, o aumento dos custos de produção, a falta de pessoal e de veículos. Mas existem já diversos contratos adjudicados e em funcionamento e concursos públicos em desenvolvimento nas comunidades intermunicipais, áreas metropolitanas e municípios. E também os grandes operadores públicos têm os seus serviços contratualizados. Naturalmente, com contratos de concessão, que precisam de ser revistos, precisam de ser atualizados, mas também têm os seus contratos aprovados. E estamos a ultrapassar o número de passageiros transportados em 2019, onde já tinha sido batidos recordes, e agora estamos já a conseguir, em alguns dos modos, recuperar esses passageiros, seja por via das reduções tarifárias, seja por via do aumento da oferta. Infelizmente, também aumentaram as reclamações. E nós, na AMT, tudo temos feito para que, efetivamente, todas as reclamações tenham a sua voz, através da criação do livro de reclamações eletrónico, enfim, e todas as ações que temos feito nesse sentido. E todas estas reclamações temos procurado compreender e, conjuntamente com os operadores, tentar mitigar numa perspectiva de defesa dos direitos dos consumidores. A maior parte das reclamações tem a ver com o serviço deficiente ou ausente, principalmente no transporte ferroviário. Mas também temos que perceber que existem obras em curso que provocam interdições e têm existido greves que no ano passado foram superiores aos anos anteriores. Enfim, existem várias razões para que isso aconteça, mas que os operadores têm a obrigação de tentar mitigar, diminuir os seus efeitos junto da população. Agora, há uma questão que nós temos que perceber. É que a contratualização não é um fim em si mesmo. É preciso monitorizar, é preciso ter em conta as expectativas e as necessidades das populações que não são estáticas. Portanto, temos que as analisar numa perspectiva dinâmica. Seja como for, é importante fazer já um balanço e pensar no futuro. A AMT, enquanto regulador independente, tem importantes funções de verificação da conformidade legal das propostas de contratos de serviço público que são apresentadas. Desde 2016, e existem outras entidades também com responsabilidades, nomeadamente o IMT, enfim, várias entidades que têm responsabilidades, mas nós aqui somos entidades gêmeas, a AMT e o IMT, em que temos responsabilidades diferentes, mas complementares. Agora, nós na AMT, desde 2016, temos efetuado esta tarefa com uma perspectiva pedagógica, mas também temos atuado na supervisão da execução dos contratos. Recordo a avaliação anual de eventuais situações de sobrecompensação em mais de 220 contratos, que levou a mais de 3 dezenas de determinações de devolução pelos operadores de montantes recebidos a mais.
Recordo também a recente supervisão aos sistemas de apoio à exploração de operadores de serviço público. Esta ação levará a recomendações de melhoria de contratos no sentido de melhor prever indicadores de desempenho e mais próximos da realidade percebida pelos passageiros. A AMT, na primeira fase da sua existência, debateu-se com as naturais dores de crescimento, relativas à criação de um quadro pessoal qualificado e à consolidação das suas receitas, que estes problemas restringiram a sua atuação. Nesta segunda fase de crescimento, a AMT tornou-se mais ambiciosa. Consolidadas que estão as atividades que eu apelido de serviços mínimos, está agora a AMT empenhadamente a alargar a sua atuação a todo o espectro de competências que lhe são cometidas por lei. Aos restantes objetivos estratégicos que permanecem, a AMT adicionou a avaliação de políticas públicas, a promoção da mobilidade inclusiva, eficiente e sustentável e a literacia da mobilidade aos seus objetivos mais importantes. E por isso realizou vários estudos, entre eles sobre a regulação da micromobilidade partilhada, cuja apresentação faz hoje ou amanhã, hoje, salvo erro, um ano que foi apresentada, as orientações para a elaboração de um Programa Nacional de Mobilidade Sustentável, a elaboração de indicadores de avaliação de investimentos e desempenho de infraestruturas e serviços de mobilidade, que, entre outras coisas, já serviu para avaliar a avaliação que nos foi pedida pela CTI do novo aeroporto de Lisboa, para não demorar muito, as obrigações do Serviço Público Verdes, que hoje é um dos objetos que nós estamos aqui a tratar. Todos resultaram da análise e benchmarking de dezenas de instrumentos nacionais e internacionais sobre mobilidade sustentável. O estudo de Obrigações de Serviços Públicos Verdes, OSP Verdes, foi apresentado pela primeira e única vez, na Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas, da COP28, no passado mês de dezembro, no início do passado mês de dezembro. Nele são definidas as grandes áreas prioritárias para a nova geração dos contratos de serviço público, de transporte, de passageiros, como objetivo de implementar uma mobilidade verdadeiramente sustentável. Assim, a AMT definiu recomendações em 7 áreas estratégicas, no sentido de promover uma progressiva adaptação do quadro legal das obrigações de serviço público e de adoção de boas práticas para uma mobilidade sustentável, as quais assentam neste estudo em 7 áreas estratégicas. Implementação de indicadores comuns e rigorosos relativos a emissões de gases com efeitos de estufa, criação de um Programa Nacional de Mobilidade Sustentável, que efetivamente entrecruze todos os projetos das várias áreas, implementação de indicadores de avaliação de investimentos e de desempenho de serviços e infraestruturas de transporte, evolução de procedimentos de contratação pública, fontes alternativas de financiamento, e esta questão é extremamente importante, como todos aqui na sala sabem, incentivos à utilização de transporte público e utilização de veículos limpos, literacia e inovação na mobilidade sustentável, e tendo em conta que, numa perspectiva de estudo preliminar, e propositadamente fizemos primeiro este estudo, agora fazemos as discussões e, porventura, poderemos vir a fazer a alteração das conclusões do estudo e das recomendações que aqui foram preconizadas. A transição ambiental e a sustentabilidade não podem ser encarados como meros slogans, porque é uma necessidade incontornável. Procurar a sustentabilidade não é apenas olhar para os números, mas é pensar também em acessibilidade, inclusividade e coesão social e territorial. É preciso uma visão estratégica da mobilidade e do planeamento dos transportes, harmonizada com o ordenamento do território e os compromissos europeus.
A sustentabilidade do sistema de transportes depende da integração de todas as atividades económicas e sociais no desenho da oferta de serviços. E isso pretende que seja refletido no Programa Nacional da Mobilidade Sustentável e para sabermos qual o caminho a seguir. Neste campo, propomos um novo conceito, a que chamamos de invariantes, e que tem que ser tido em conta em qualquer exercício de planeamento estruturador de políticas coerentes e estáveis. Ou seja, investimentos que devem ser efetuados por uma questão de coerência e estruturação do país. No nosso entendimento, a alta velocidade entre Porto e Lisboa e Madrid, a terceira travessia do Tejo e o novo aeroporto de Lisboa são invariantes, pois são peças fulcrais de todos os exercícios de ordenamento de território elaborados ao longo das últimas décadas e são peças-chave do desenvolvimento económico do país. Também a continuidade territorial. Nós não podemos esquecer que somos um país que tem o privilégio de, para além da área continental, ter 2 arquipélagos, que são 2 regiões autónomas, e a continuidade territorial não deve ser pensada apenas do ponto de vista do continente, da fração continental, mas também nas suas ligações aos 2 arquipélagos, às 2 regiões autónomas, e dentro das regiões autónomas também temos que pensar. Não estou a definir soluções, só estou a dizer, pôr em cima da mesa, que as invariantes, as infraestruturas estruturantes a nível do território continental e das suas ligações ao resto da Europa, também têm que ser pensadas no mesmo plano, na continuidade territorial para os arquipélagos. Bem, por outro lado, é preciso avaliar o valor e o desempenho dos investimentos em transportes, enfatizando, não podemos limitar à mera análise custo-benefício, e temos que enfatizar a sustentabilidade e a inovação ao longo de toda a vida dos projetos e os seus efeitos também sobre o restante sistema de mobilidade e sobre o restante sistema económico. São precisas políticas credíveis e execuíveis, ou seja, a reinvenção e melhor alocação de fontes de financiamento. Eu vou dar um exemplo. Gosto de dar exemplos daquilo que estou a falar e noutras ocasiões dei outros exemplos, mas hoje gostaria de, por exemplo, pensar na fiscalidade verde como uma verdadeira alternativa sem desconsiderar os mais vulneráveis. Temos de apostar em energias sustentáveis e na inovação tecnológica, nas parcerias com as universidades, empresas e centros de investigação. Temos de incentivar os veículos limpos e privilegiar transportes com veículos de baixas emissões. A literacia da melhor e clara informação aos utilizadores é essencial para que todos compreendam e apoiem as transições que devemos fazer. Temos de ter um olhar atento às desigualdades e especificidades territoriais e de adequar a visão do sistema às várias realidades. Também aqui propomos um novo conceito, o de pobreza de mobilidade, especialmente dedicado a pessoas, famílias ou territórios mais vulneráveis. A EMT defende o reconhecimento deste conceito de pobreza de mobilidade. Esta pobreza de mobilidade pode ser causada por um fator ou por uma combinação de fatores, tais como rendimentos baixos, elevadas despesas com combustíveis, falta de transportes públicos ou privados acessíveis, ou preços comportáveis, ou até a completa inexistência de oferta de uma rede de transportes públicos.
A pobreza da mobilidade pode afetar particularmente os indivíduos e as famílias nas zonas rurais, insulares, periféricas, remotas e menos acessíveis ou nas regiões ou territórios menos desenvolvidos, incluindo as zonas periurbanas menos desenvolvidas e as regiões ultraperiféricas. Eu vou dar um pequeno exemplo. Daqui a pouco a doutora Cristina Chão manda-me calar, mas eu ainda vou dar um pequeno exemplo. Até na área metropolitana de Lisboa, se nós olharmos para o território e vermos os seus vários eixos de desenvolvimento, temos que ter a humildade de dizer que nem todos estes eixos de desenvolvimento têm o mesmo nível de oferta de mobilidade, o mesmo nível, a mesma qualidade e a grau de oferta de mobilidade. É importante que nos investimentos, nos benefícios sociais e nas restrições transformacionais da descarbonização se tenha em conta este conceito, pois nem todos estão nas mesmas condições para aceitar ou internalizar dificuldades e custos de transição. E é nesta perspectiva da internalização dos custos que são derivados das várias transições que temos que fazer, que nós temos que pensar também o financiamento. As formas de financiamento não devem e não podem ser estáticas, têm que se ir adaptando à evolução das coisas. E nós não podemos estar a exigir de todos a capacidade de se adaptarem, de internalizarem essas transições. E é com base nisso que temos que pensar as formas de financiamento. E pensando também que precisamos de crescimento económico, de empresas fortes, de um Estado capacitado e de pessoas informadas. Apenas uma economia competitiva cria riqueza, empregos e estabilidade social. Este fórum em que hoje aqui estamos é, por isso, uma oportunidade para pensarmos o futuro hoje. Começar a pensar o futuro hoje, continuar a pensar o futuro hoje. O futuro prepara-se hoje, porque as nossas metas e os problemas que nos afetam estão aqui. Existem problemas a nível de poluição, de eficiência sistémica, de cobertura territorial com oferta deficiente ou insuficiente em várias áreas do país, entre outras coisas. Mas também existem muitas iniciativas públicas e privadas que se perspectivam ou que estão a ser concretizadas e que, mais à frente, nós esperamos que se traduzam em benefícios para o sistema de transportes, acima de tudo para a qualidade de vida das pessoas e para o crescimento económico do país. Há sempre estas fases, na concretização dos grandes investimentos, há sempre estas fases. Há a fase em que as intervenções só aborrecem, porque como no caso da ferrovia, ou porque provocam interdições e menores serviços, no caso, enfim, em todos os setores, há uma fase dos projetos em que é só gastar dinheiro e criar chatices para a população, e depois há outra fase em que finalmente se vê os benefícios, e aí é a fase dos benefícios. E nós temos que ser muito conscientes a preparar estes investimentos, para que efetivamente esses benefícios, ainda que sejam só mais à frente, eles se possam concretizar rapidamente. Bom, por isso eu também nessa perspectiva, acho que esta conferência será da maior importância para escutar os operadores e autoridades sobre este caminho para uma nova abordagem que, repito, mais à frente se traduza numa segunda geração de contratos. Não podemos continuar a tentar passar a mensagem da necessidade de sermos mais verdes e de utilizarmos os transportes públicos se eles não existirem, se não estiverem disponíveis e se não forem fiáveis. Da análise às melhores práticas e tendo em conta os compromissos assumidos pelo Estado português quanto a metas de descarbonização da economia, é incontornável a necessidade de começar já a planear contratos de serviço público de nova geração. A AMT saberá internalizar o conhecimento adquirido na sua atuação do dia-a-dia e na sua atuação estratégica.
A AMT continuará com a ambição de fazer a sua parte num esforço que é de todos e para todos. E por isso, mais uma vez, agradeço a todos, quer os oradores, quer as outras pessoas que estão a assistir, o esforço que fizeram para estar aqui hoje, porque ajudam o país, ajudam os seus próprios territórios, mas também ajudam a AMT. Muito obrigada a todos.